nessa minha história na Jovem Pan, eu fui conhecendo muitas pessoas, né? E graças a Deus eu consegui sempre trabalhar com a credibilidade da minha notícia, com um tipo de comentário que é uma análise, não é um comentário que eu vá. Assim, é óbvio que às vezes eu posso pegar um ponto muito negativo do que está acontecendo, mas eu sempre dou caminhos ali, né? Eu tento sempre. E isso eu fui aprendendo com as entrevistas que eu fui fazendo, com as conversas, com autores, com diretores. Então, tem gente que vira e fala assim: pô, Vanucci, mas você fala de novela com tanta propriedade. Mas por quê? Eu ia entrevistar o Silvio de Abreu, ele ia lá no estúdio, depois eu falava, pô, vamos lá. Ele morava lá perto, eu acompanhava ele, ia conversando e estabelecia conversas, diálogos com Benedito Rui Barbosa, com Walter Negrão, com Tony Ramos, com Milton Travesso. Você vai conversando com várias pessoas e aprendendo aquilo, né? O que é possível ou não fazer. Porque é muito fácil, né? Eu estar do lado de fora da televisão e falar, pô, mas o cara não faz tal coisa. Né? Por que ele não faz esse logo aqui mexendo, né? Saindo raio? Porque não vai sair raio daqui. Não, né? É fácil você falar, mas não, a tecnologia não chega nisso. Né? Eu posso ter 1000 ideias, falar, pô, mas não pensaram em trazer por que a nave da Xuxa voa pouquinho, não voa na lateral? Porque é um elevador, né? É um elevadorzinho, entendeu? É tudo que pode ter. O estúdio não é tão alto assim, né? É trucagem, né? E aí, então eu fui aprendendo muito isso, né? E o Faustão, eu já trabalhava na Gazeta com o Rony fazendo todo o seu, e aí o Fausto, ele ouvia a Jovem Pan, mas ele assistia o todo o seu. Ele era telespectador do todo o seu, principalmente das quartas. E ele sempre, quando ele tinha as reuniões lá no Rio, ele falava, vocês do Rio, vocês têm que assistir esse cara. E ele falava muito para a equipe dele, vocês têm que assistir esse cara. E um dia ele me convidou para pizza, ele começou a me convidar para pizza, eu fui na primeira, fui na segunda, né, fui na terceira, e a pizza do Fausto é o momento de você fazer conexões, né, porque você tem, na mesma pizza, você tem jornalista, médico, atleta, empresário, você tem as pessoas mais diferentes, assim, que você fala assim, nossa, mas nada se conecta aqui, e tudo se conecta, é um negócio incrível, incrível. E aí um dia ele saiu de lá e ele falou assim, pô, Vanucci, eu queria conversar com você, vamos marcar um almoço. Eu tive uma ideia, vamos marcar um almoço. E aí cheguei, ele marcou o almoço, tal restaurante, fui lá, cheguei 10 minutos antes, né? E aí logo depois chega Flávio Rico, né? Falou, Flávio, por aqui? Ah, por aqui. Aí Flávio, você veio almoçar com o Fausto? Eu falei, eu vim almoçar com o Fausto. Ele falou, eu também vim almoçar. A gente não sabia, né? E aí tá bom, tal, e sentamos ali, ficamos esperando, tal, o Fausto chegou, começamos a almoçar, conversamos algumas histórias, tal, e aí ele tirou um envelope do bolso, assim, ele falou, gente, eu tive umas ideias aqui, né? Mas como, Fausto, que ideia? Ele falou, não, eu tava pensando, só vocês dois podem contar a história da televisão, mostrar realmente o que acontece na televisão, porque a gente pode fazer um programa de TV. A cabeça do Fausto é muito televisão, né? A gente pode fazer um programa assim de televisão, tal, mostrando o bastidor, como é que acontece, como que era lá atrás. Então pega alguém do o Fausto, ele tem um negócio que assim, a gente tem uma história muito rica e atores e atrizes e diretores e produtores de alto padrão. Né? A televisão que a gente faz aqui, se comparar ao cinema dos Estados Unidos em qualidade artística e técnica, né? E aí ele foi dando aquela ideia, nossa, era um vídeo show, era um fantástico vídeo show, era um negócio, né? A gente falou, pô, dá para fazer isso aqui. Aí a gente pensou como uma série dentro, vamos oferecer pro GNT, vamos oferecer pro Multishow, né, pro próprio Fantástico. Pô, mas dá para fazer um documentário daqui. Pô, dá para fazer um livro daqui, né? A gente foi pensando nesse projeto cheio de plataformas e começamos a escrever o livro. Então o gatilho foi do Faustão. Do Faustão. E o livro era o mais demorado pra gente fazer. Porque o programa seria mais fácil. Tá? E aí a gente assim, vamos começar a elencar quem vamos entrevistar. Aí quando foi ver tinha 500 entrevistas, fizemos 500 entrevistas, mais umas 300 conversas. Quantos anos levou isso? Foram 4 anos, 4 anos. E aí porque
E aí foi um negócio muito maluco, porque a cada 15 dias os três sentavam para almoçar e conversar sobre aquelas histórias e começar a lembrar de história, né? Então, indiretamente, o Fausto também escreveu esse livro, né? Porque ele lembrou de muitas histórias ali, a gente foi atrás de muita coisa. A gente conseguiu mostrar que a televisão, ela não é pioneira só em São Paulo. A televisão não começou só em São Paulo, ela começou em cada estado. Porque não era rede, né? Não tinha, era tudo muito local, era tudo muito. O Fausto, ele sempre foi um cara que ele sempre fez questão de contar a trajetória das pessoas, né? Mostrar o artista além do que o público vê. E tem alguma conexão a essa questão do livro com o arquivo confidencial, por exemplo? Eu depois fui fazer o arquivo confidencial, mas anos depois, né? É... Mas eu acho que assim, essa talvez a gente consiga fazer uma conexão disso, de que é onde você vai, onde você precisa olhar diferente. O Fausto, ele é um grande apresentador, ele é um grande comunicador, mas ele é um repórter. Uhum. Esse lado jornalista dele não sai jamais, né? Por isso que quando ele vai fazer o arquivo confidencial, ele não sabe nada. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu gravo, é o seu arquivo confidencial, então ele vai ter os seus dados, o nome da mãe, lá, casado com o pai de, né? Se não é casado, aí são os pais, né? Ele é o filho de, né? Mas geralmente é o marido de, né? O pai de, né? De tal. E aí tem lá os dados da carreira, tal. É isso que ele sabe. E eu montei o arquivo, eu só vou dar 10 motes para ele, mas assim, e ele fala, não me conte a história. Assim, então a gente tinha que saber uma palavra para falar infância difícil. Ele falava, pô, então, aí ele contava alguma, ou você, sei lá, você derrubou a professora, né? Então era assim, a queda. Você lembra da queda? Ou a gente descobria o primeiro beijo, ou, sabe? Então você talvez dê para fazer essa conexão no mesmo raciocínio, né? Porque é de você sempre buscar. É uma grande reportagem, né? O livro é uma grande reportagem. E o arquivo confidencial não deixa de ser uma grande reportagem, sendo uma homenagem. Eu fico imaginando a quantidade de histórias por trás dessas 500 pessoas que vocês entrevistaram. Nossa, muita. Foi até difícil. A gente teve que selecionar muita coisa, porque o, o livro, eu acho que de transcrição, só do trecho de novela, só o que envolve novela, e isso parou ali em 2016, né? É uma pasta assim, ó, desse tamanho. Porque eu imprimi tudo que falava de novela para ir grifando tal, para além de ouvir, eu reli tudo para poder achar onde era a aspas de cada um ali. E todas as 500 foram publicadas de alguma forma? Todo mundo que falou pro livro, todas as histórias estão lá dentro. Reduzido isso em 900 e poucas páginas. E agora já estão cobrando a terceira parte do livro, né? Porque parou. O livro foi em 2017? É 2017 o lançamento. E ele parou ali, né? Quando chega a TV digital, tem essa. Mas dali a televisão já mudou, né? Porque chegou a TV digital, a gente já está falando da TV 3.0, no meio disso entrou o digital, entrou o streaming, que muda a relação de produção, a relação profissional mudou, né? É isso que eu ia te perguntar. Nós passamos, de tempos em tempos, a gente dá algumas migrações importantes. Nós tivemos o rádio, que era muito forte, não existia a televisão, existiam as novelas nas próprias rádios, e depois veio a televisão. E agora, mais recentemente, com a internet, com o streaming, o próprio YouTube, né? O que você acha que alterou na televisão? Eu acho que assim, a TV hoje ela tá sofrendo talvez o mesmo que o rádio sofreu lá atrás. Que é entender assim, meus valores, o que eu tinha que era único, passou para outra plataforma. Né? Tudo que a gente vê no rádio, tudo que a gente vê na televisão, era do rádio. Novela, programa de auditório, rádio jornal, né? Programa de humor.
Que mais que você tinha? As transmissões esportivas, tudo era do rádio. E no rádio já teve uma migração do AM para o FM também, né? Mas isso depois, né? Porque o FM só vai ser década de 70, né? Mas lá em 50 chega a televisão. Mas você tinha as ondas curtas, as ondas médias, e depois isso se transforma em AM, né? Mas você tinha rádio, a Rádio Nacional pegava no Brasil inteiro e gerava do Rio. Então as grandes estrelas estavam no rádio. Aí vem para a TV, e graças a Deus a gente fez uma TV que não sabia nada, precisou importar quem era do rádio. Por isso que a gente faz programa de improviso, por isso que a gente faz programa ao vivo, né? Porque senão a gente seria que nem a TV americana que veio do cinema. É tudo muito ensaiado na TV americana. A TV brasileira ela é mais espontânea, ela é de grandes comunicadores. A TV latina é de grandes comunicadores porque ela vem muito do rádio, né? E aí a gente tem o rádio e o teatro junto, né? Quando entra, e aí você tem uma dramaturgia. A dramaturgia brasileira é muito melhor do que de muitos países aí. Né? A mexicana produz mais e produz o folhetim mesmo, o melodrama mesmo. Né? E a gente tem novelas que falam de política. Passa no mundo todo as nossas novelas. E não é uma novela que é só a historinha de amor. Né? A gente consegue, numa historinha de amor, trazer vários problemas sociais. A gente muda a sociedade através da teledramaturgia. O negócio é único, né? É único. Então, só que aí, assim, esse rádio precisou se reinventar. Então ele foi perdendo esses comunicadores, aí ele botou, aí ele fez os programas dos grandes apresentadores, aí segmenta, aí vira um rádio que é prestador de serviço, que faz notícia, aí você faz um rádio de esporte, aí você faz um rádio, né, você vai quebrando, aí ele resistiu até umas radionovelas lá. Né? E a televisão ainda engatinhava, né? Porque o rádio ainda vai muito forte dessa programação geral até o final da década de 50 e início de 60, porque aí a TV ganha popularidade, aí o televisor ficou um pouquinho mais barato, as pessoas conseguiam comprar em prestação e aí, né, e aí começam a surgir outras TVs. Na década de 70... No início também eram poucas emissoras, né? Você tinha, em São Paulo, a primeira foi a Tupi, depois a TV Paulista e a Record. Isso ficou até os anos 60. Aí que vem a Excelsior, que é a quarta. Né? Depois vem a TV... Aí teve a TV Cultura ali no meio, tá, mas muito insignificante. Ela só vai ficar mais forte depois quando a Fundação Padre Anchieta assume mesmo, que era do Assis Chateaubriand, né? Então você tem ali a Tupi vira uma força muito grande. A Globo só vira uma grande força, ela começa em 65, mas só vira uma grande força em 70, quando já não tem mais a Excelsior, ela consegue ganhar audiência no Rio e a Tupi começa a cair no Brasil todo, né? E o Silvio, ele apresentava um programa na Tupi? Silvio começou na TV Paulista, né? Ele começou na TV Paulista. Aí quando a Globo comprou a TV Paulista, ele foi como horário comprado dele, aí o Boni falou, não, nós não queremos mais, aí ele foi para Tupi, e aí comprou parte da Record, era Tupi e Record, e aí foi. Mas ele tinha passado um pouquinho antes na Tupi. Mas o Silvio tem um início no rádio muito forte, por rádio e caravana, que os artistas ganhavam dinheiro com isso. Até TV não pagava muito, não. TV não tinha tanto prestígio. Tinha uma frase dele, né, que eu acho que ele já trabalhava no rádio, só que ele também vendia, não sei se era caneta, se não me engano, e ele falava assim... poder bancar, né? Eu ganho mais vendendo caneta do que no rádio. A gente cultivou muito, e a mídia também é muito responsável por isso, a cultura do futebol, por exemplo. Ninguém para pensar que tem gente que não gosta de futebol. Ou tem gente que não liga para futebol. Que gosta, mas nem ama. Que gosta, mas não vai comprar o ingresso para ver no estádio. É tipo isso, né? Tem gente que gosta de cinema, mas não compra para ir ao cinema, prefere ver no streaming, é a mesma coisa. Mas o futebol é quase dado. Quase todo mundo precisa saber, precisa ter... Porque isso é uma cultura que foi sendo formada. A gente tem um pouco mais de cultura, sei lá, no automobilismo, porque a mídia investiu mais, porque tem patrocinadores que colocam, porque tudo também tem a ver com uma cadeia de comércio, de venda, né? Tudo gira ali.
Então, quando a gente fala de cultura, e olha que cinema é entretenimento, é a cultura de massa. E coitada das artes plásticas, dança, coitado no sentido comercial, né? Não que não sejam maravilhosas. Artes plásticas, dança, música clássica, nem chega perto do volume de parcerias, vendas, anúncios que o cinema pode proporcionar. O próprio teatro também. O próprio teatro. Ou a música. A música é muito maior que o cinema no Brasil, né? Que bom também, amo. Mas não se compara. E mesmo assim, o cinema sendo uma arte de massa por essência, ainda que tenha o cinema de autor, etc., a gente não tem uma cultura de discutir cinema. Eu faço paralelo com futebol porque é isso. Quantos programas hoje em dia de mesa redonda de futebol a gente tem? Vários. Meu Deus, mas não é só na TV. É na TV a cabo, na TV aberta, no YouTube, no podcast, não sei. Assim, é tanta coisa. Se você pegar, quantos programas de cultura a gente tem discutindo cultura na TV brasileira? Nenhum. É verdade. Nenhum. E a cultura ajuda a desenvolver uma sociedade, né? É muito importante ter esse espaço. Sim, e assim, a gente tem o Metrópolis da TV Cultura, que é incrível, né? Mas ele traz gente maravilhosa, eu sempre tô lá, eu sou super fã, mas não, eu tô falando de mesa redonda, para se debater o assunto. A gente não tem, aliás, não tem de quase nenhum outro assunto. A gente fica muito no monotema do futebol. Não que eu não adore o futebol, mas por que a gente não pode cultivar isso em outras áreas? Não cultiva nem em política, né? Quando a gente vai falar de política, ou é a corrupção que acontece ali, ou é a fofoca, ou é a cadeirada, né? A política mesmo, né? Per se, a gente não discute também no Brasil. Então, é disso que eu falo, assim, acho que a gente podia ter muito mais, né? Salvos aí uns programas ou outros de TV que debatem mais a política, programas de fim de noite, ou programas de entrevista que trazem pessoas de várias áreas, como Roda Viva, aí discute, mas eles mudam de temas, né? Programas de entrevista, como o do Bial, Roda Viva, entre outros. Não são programas fixos. A noite da cultura, a noite, sei lá, do esporte amador, né? A noite da gastronomia. Vários outros assuntos que o programa sobre discutir saúde quase que não tem. É verdade. Tudo acaba tendo a interferência da audiência, né? E infelizmente, programas assim, às vezes, não tem essa audiência toda. É uma pena. Apesar de que essa questão do cinema no Brasil, ela tem passado por uma evolução bastante significativa, que foi com a chegada do streaming. Porque antes a gente era muito influenciado pela cultura de Hollywood, né? Era o que estava acessível para a gente, e hoje a gente tem acesso ao cinema do mundo todo, na palma da mão, né? Então, quanto você enxerga isso como positivo, essa entrada do streaming? Hoje a gente vê outros países que são muito fortes com essa cultura do cinema e que muitos brasileiros estão abrindo os olhos para isso. Eu acho que o streaming ele é muito rico, assim. Ele, como a gente brinca, ele é uma faca de dois legumes, né? Então, por esse lado, eu acho maravilhoso isso que você está falando. Por exemplo, hoje, se a gente for curioso e não ficar refém do que o algoritmo te entrega, que é sempre meio óbvio, você tem que dar uma quebrada nele, procurar umas coisas diferentes para ele entender que você gosta de outras coisas. Senão ele vai te mostrar sempre o que é parecido com o que você viu recentemente, né? Tudo na internet é assim, né? E o streaming é uma inteligência artificial que está ali, né? O algoritmo está trabalhando ali. Então, você pode ver uma série coreana, como você falou, posso ver uma série israelense, se tiver licenciada para o território brasileiro, uma série italiana, muita coisa diferente, e mesmo brasileiro, né? Filmes que não passariam na TV aberta estão ali, né? Ou que não chegou na sala de cinema, porque o Brasil tem poucas salas de cinema para o tamanho do país, né? Tem quase 2.000 salas, mas funcionando mesmo 1.600, 1.700. Então, para o tamanho do Brasil, é pouquíssimo. Então, olha que legal o streaming chegando, e, sei lá, chegar um filme como Motel Destino, que passou em Cannes esse ano, e quando chegar no streaming, ele vai chegar em um monte de cidades que nem cinema tem. Isso eu acho incrível, assim, se a gente souber usar o streaming. O problema é quando o streaming te condiciona a ver sempre a mesma coisa,
Fica sempre aquela eterna sessão da tarde que te condiciona, né? Que não instiga o olhar. Eu acho que a gente tem sempre que se instigar. Ou quando o streaming, para quem tem cinema perto, quem mora em São Paulo, capitais, grandes cidades, te condiciona a não sair mais de casa. Porque o cinema é caro, é sim, para o padrão do brasileiro, o cinema não é barato. Porque você pode esperar para ver em casa. E aí você acaba com o hábito, porque é isso, né? Futebol não é só um jogo, é um hábito, é uma cultura. É automobilismo, a mesma coisa. É camiseta, é boné, o cara que você admira, em quem você se inspira, né? Não é só quem ganhou a corrida. Olha só as Olimpíadas, que maravilhosas, que foram recentemente. Um monte de mulher jovem ganhando medalha, inspirando outras meninas jovens do Brasil. Não é só um jogo, né? Eu acho que o cinema, o audiovisual é a mesma coisa. Então, ir ao cinema é um hábito social, né? É um hábito que você discute, que você vive a cidade, sente a cidade, come fora, sai. A cidade está viva quando você vai ao cinema, ao teatro, né? Exato. É muito diferente você ver um filme em casa, comer sua pipoca e tal. É outro programa. Sem dúvida. Né? E também pensar justamente isso, né? Que muitas cidades, até relativamente grandes, não tem sequer uma sala de cinema. Muitas vezes a pessoa precisa se locomover para outros locais. E o próprio cinema, por ser poucas salas, acaba pegando só o que está em evidência. Então, muitos títulos não são passados de filmes espetaculares que as pessoas nem têm ideia de que existem. Como que as pessoas podem fazer para as pessoas terem mais interesse em, além de acompanhar o seu trabalho, que eu acompanho você lá no Instagram e você está o tempo todo dando muitas dicas, né? Como que o brasileiro ele pode estar atualizado? Quais são os meios para ele ter acesso a isso? Eu acho que você já falou uma boa parte disso, assim, que hoje em dia, olha que coisa incrível, né? Eu acho que a minha geração, acho que a sua também, acho que a gente tem a mesma idade, é a última geração que formou caráter no mundo analógico, né? Eu fui abrir minha primeira conta do e-mail já na faculdade. Eu consegui sair da faculdade sem ter um celular. Eu comprei depois, quando já comecei a trabalhar, eu precisava. Isso é possível hoje em dia. Nem imagina, as crianças com 10, 12 já estão ganhando o celular. É verdade. O lado bom disso é que se você tiver curiosidade e não ficar condicionado mais uma vez, você pode ir atrás, você vai achar a Flávia Guerra, você vai achar, sei lá, o Meio Amargo, que é um site pequeno, mas feito pelo Bruno Camelo, que é um super crítico. Você vai achar o Cine Vitor, que apresenta comigo o Plano Geral, que é meu podcast, que fica dentro do UOL. Você vai achar muita gente legal, né? Tipo, tem um site que chama Mulher no Cinema, que destaca só o trabalho das mulheres no cinema do mundo inteiro. Então, se você fuçar, você encontra. Você encontra. Aqui no Brasil, em geral, como espectador, a gente acompanha o quê? O Oscar. Aí, às vezes, a gente presta atenção em Cannes, né? Que é o Festival de Cannes na França, em maio, que é o maior do mundo, é a Copa do Mundo do ano, né? E um pouco de Gramado por ser no Brasil. Por ser no Brasil, claro, é um festival muito importante no Brasil. E aí, mas a gente tem um trio muito importante de festivais, que agora viraram 4. A gente tem Berlim, em fevereiro, Cannes, em maio, e Veneza agora em setembro. E aí a gente ganhou Toronto também, que é setembro, outubro, né? Acaba Veneza, Toronto está começando, assim. Um não acabou, o outro já começa. Que pega mais o mercado americano. Então, porque o Oscar não é um festival. O Oscar é uma premiação que foi pegando os filmes que foram lançados. Exatamente, né? Então, é como lá, de novo, paralelo, é como a final do Mundial no Tóquio, no Japão, né? Veio a Libertadores, veio a Eurocopa. Teve tudo até chegar lá. Tudo até chegar lá, entendeu? É a mesma coisa o Oscar. E aí, o que acontece? A gente não lembra. Ah, Veneza, legal, aquele festival ali. E fazia... Mas Veneza é muito importante. A gente costuma falar que é a porta de entrada do Oscar. Cannes também é, mas Cannes, como é maio, não, né, o filme tem que chegar muito forte ali para... Né? Veneza já começa a campanha. Né, que eles falam que é a campanha de outono, né, nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte, e aí os filmes já começam pesado para a campanha do Oscar. Então, Veneza tem um recorte que é mais pop, né, tem, esse ano em Veneza, só para citar, a gente teve o filme da Angelina Jolie, no qual ela vive a Maria Callas, Nicole Kidman, um filme super sexy, assim, bem interessante, Baby Girl, ela foi a melhor atriz em Veneza, a gente teve Coringa 2, né, a gente teve um filme novo, de um diretor italiano que chama Luca Guadagnino, que é diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, com o Daniel Craig, que é o 007, no qual ele é um personagem gay. E aí deu muito o que falar, o 007 gay, aquela história toda.
Então, assim, Veneza tem filmões, assim. No meio disso tem filme da Geórgia, que foi super premiado, tem o filme do Brasil, o filme argentino. Então, tem uma mescla muito legal. Quando você está ali no meio e você tem uma boa recepção, como foi o Ainda Estou Aqui, o nosso filme, o pessoal já começa a falar, opa, tem chance no Oscar, olha, né? Então, é um filme, um festival que aquece. Cannes também. Por exemplo, Parasita, que ganhou tudo, foi o vencedor de Cannes naquele ano. Esse ano, o vencedor do melhor filme de roteiro adaptado, que é Anatomia de uma Queda, foi o filme que venceu Cannes. O filme de melhor filme estrangeiro esse ano, que é um filmaço também, que é o Zona de Interesse, foi premiado em Cannes. Cannes também coloca muitos filmes ali, mas mais os estrangeiros, não tanto os americanos, né? Então, por exemplo, A Substância, que é um filme que está sendo muito cotado com a Demi Moore, ele foi premiado em Cannes. Então, é uma mescla, mas Veneza ganha mais esse. E aí, você perguntou sobre o filme brasileiro. Foi muito emocionante, porque, eu sou brasileiro, né? Então eu sou nada neutro. 2, fazia mais de 20 anos que o Brasil não concorria ao Leão de Ouro, que é o prêmio principal de Veneza. O último, aliás, tinha sido também do Walter Salles, que era o Abril Despedaçado, que acho que foi 2001. Então, tinha muita expectativa, sabe? Aquele clima de festa, a gente tá na Série A. A gente sempre tem filmes nas paralelas, tem várias mostras paralelas. O Brasil sempre tá, não é que ele não tava no festival. Mas essa é a Série A, Série Gold, entendeu? Então, e quando o filme foi exibido, eu assisti com a imprensa. E a imprensa internacional ficou muito emocionada. Eu achei, é só porque eu sou brasileira, a gente ficou emocionada com o filme e tal. Não, tinha vários amigos de outros países que também se emocionaram com o filme. Eu falei, que bacana, então acho que o filme tem esse diálogo. Aí eu fui na sessão da noite, que é a de gala. E foi muito emocionante. As pessoas aplaudiram muito, todo mundo chorando no final, né? O Celton Mello muito emocionado, a Fernanda. E eu vi várias pessoas que eram público, porque Veneza também dá para o público comum comprar ingresso, indo cumprimentá-los, sabe, emocionados. Então, dá para ver que é um filme que comunica com o público. E isso é um grande passo para o filme bem no Oscar, né? Porque o Oscar é muito de filmes de público. Sim. Então, eu acho que a gente tem sérias chances a concorrer ao Oscar. Ganhar, eu já não sei. Aí é aquela coisa, quem ganhou a Copa do Mundo? Não sei, nem sempre é o melhor time. Sim, mas temos bons competidores aí. Temos, a gente tem... Aliás, o meu podcast dessa semana, o Plano Geral, é sobre isso. A gente tem um filme que vem muito forte, que vai abrir o Festival do Rio, que chama Emília Pérez. É o indicado da França, foi premiado em Cannes também. É o primeiro filme da história em Cannes a dar um prêmio de melhor atriz para uma atriz trans, uma espanhola. Mas foram várias atrizes que ganharam, e duas delas, uma é a Zoe Saldanha, a outra é a Sofia Gascon, né? A outra é a Selena Gomez. Então, atrizes muito hollywoodianas, que vem forte aí. O filme é falado em espanhol e a premissa dele é maravilhosa, eu vou resumir. O filme fala da história de um sicário, né? Um chefão do tráfico um mexicano, super sangrento, sanguinário, que um belo dia contrata uma advogada, que é a Zoe Saldanha, para acompanhá-lo no processo de ressignificação de gênero. Ele vai se tornar uma mulher. Ele sempre se sentiu uma mulher e é um jeito dele deixar aquela vida de crime. E ele volta como a Emília Pérez, né? É uma premissa muito louca, é passado no México e, além de tudo, é um musical. É um filme muito arriscado. Tem várias horas que você diz vai dar muito errado. E não dá muito certo. Então é um filme super forte. Tem outros concorrentes fortes aí. A Itália tá para nomear o seu filme. A gente tem, como eu falei, o filme da Geórgia, que foi premiado, que é um filmaço, que chama Abril, foi premiado em Veneza. Então, assim, a gente tem ótimos filmes e que estão aí nessa briga pelo Oscar. Mas, dentro dessa briga, se eu olhando aqui, eu vejo uma vaga para o Ainda Estou Aqui tranquilamente. Porque o filme é bom, ponto. Não é só porque eu sou brasileiro. Ele se comunica com o público internacional. Ele é do Walter Salles, que é um diretor que tem projeção, já concorreu ao Oscar. Nosso último, aliás, concorrente, né? Central do Brasil. Desde 96 a gente não concorre. Né? Cidade de Deus concorreu depois, mas em categorias principais, não na categoria filme internacional. Tem Fernanda Montenegro fazendo uma ponta, que já concorreu ao Oscar. Chegamos perto. Né? E a Fernanda Torres vem sendo muito elogiada pela mídia internacional. Então tem um combo aí que
dá força pode dar pro liga, né? Eu acho que entrar entre os 5, ele tem toda a chance. Vencer. É outra história. É outra história.